Pode isso. Oi, boa noite. Boa noite a todas as pessoas que acompanham as nossas lives das sextas-feiras, sempre às 20h30, aqui no nosso perfil da Policult. Vocês devem ter visto essa semana que a gente ficou sem divulgação no Instagram, né? Não sei o que aconteceu com a nossa rede social do Instagram, né? Desativaram, bloquearam, ainda não entendi muito bem o que aconteceu, mas a gente continuou divulgando nas nossas redes pessoais e aqui no nosso perfil do Facebook, tá? Hoje a gente tem uma convidada super especial, a gente vai conversar sobre educação, né? Nós vamos voltar para o tema central dessa página e dos nossos assuntos, das nossas reflexões de sexta-feira, que é educação. A gente sempre está falando de alguma coisa voltada para a educação. E hoje a gente vai conversar sobre o novo normal nas escolas presenciais nos tempos atuais, ainda de pandemia, né? E a gente tem esse encontro aqui sempre refletindo sobre questões atuais, questões de educação, e fiquem todos abertamente convidados, né, a nos acompanhar, a nos seguir, porque a gente está sempre trocando uma ideia muito atual, sempre muito pertinente, e a reflexão de vocês pode acrescentar na nossa, e a nossa certamente pode acrescentar também para vocês. Márcia, por favor. Para conversar com a gente, receberemos Anne Tchaikovsky, diretora pedagógica e mantenedora do grupo Pueri Vitae, de educação. Uma estudiosa da educação formada em magistério, pedagogia, psicopedagogia e pós-graduanda em psicologia do desenvolvimento pela PUC do Rio Grande do Sul. Pois entende bem que o educador é, antes de tudo, um curioso, um pesquisador curioso. Por isso, são incontáveis os cursos de formação das quais já participou e continua participando. E desde 2020 vem evoluindo, investindo e adequando as escolas neste contexto pandêmico que o mundo está passando. Com você, Suiane. Boa noite, né, novamente. Antes da gente entrar, assim, no tema, né, e falar sobre novo normal, é o que vocês viram no card de divulgação a semana inteira, da gente chegar, assim, como está hoje o novo normal, eu queria que a Anne falasse para a gente, assim, um pouquinho de como foi ter que, primeiro, pensar como que a escola física, né, presencial, ia sair do presencial e entrar no ensino remoto. O que a escola precisou fazer, pensar, para atender remotamente as escolas, sem perder o foco da sua proposta, da sua forma de trabalhar, das abordagens escolhidas, né, pela escola, que são bem decisivas mesmo para tudo que acontece lá dentro, para a própria estrutura física da escola, né? Como que foi pensar essa escola primeiro para o remoto? Inicialmente, nós não pensamos. Nós fomos pegos, assim, totalmente no susto, né? Em nenhum momento, eu falo que tenho vários amigos e grupos de diretores de escolas, de gestores, e a gente sempre comenta, acho que nem nos piores pesadelos nós pensamos que ia parar de vez, né? Eu acho que isso para todo mundo que trabalha, acho que quem pensou, né, que viveria aquela música do Raul Seixas, né? que a Terra ia parar, e parou. Então, parou. Aí, inicialmente, no susto, acho que foi uma quarta ou uma quinta-feira, não me lembro bem agora. E aí, na segunda, nós já iniciamos com a aula online. Mas até então, inicialmente era gravado. Então, eu lembro que eu passei o final de semana inteiro editando vídeos e inventando junto com o Gustavo, né, que era que é o nosso professor de informática, como seriam esses vídeos. E aí nós enviávamos esses vídeos, né, os links dos vídeos, e colocamos no YouTube depois. Então, assim, dia após dia, eu foi acrescentando alguma coisa ou mudando alguma coisa. E aí eu falava para os pais, estamos vivendo o inédito. Nós não sabemos o que vamos fazer inicialmente, nós não sabemos ainda como fazer, mas nós sabemos que nós vamos fazer. Qual é o papel da escola? Né? É continuar ofertando, né, o ensino, a educação, mas essa questão desse ajuste, eu acho que demorou aí em torno de acho que foram uns 10 dias, acho que 2 semanas ali de aula com aqueles vídeos gravados e aquilo
era uma coisa assim insana na quantidade de vídeos que a gente tinha que editar e depois colocar para os pais. E aí, isso mandando por lista de transmissão de WhatsApp, uma escola que a gente nunca gostou muito de WhatsApp, né? Para falar bem, bem a verdade, nós não gostávamos de WhatsApp como meio de comunicação. E ali, naquele momento, nós percebemos várias coisas. Nós percebemos que o Vindimo não era tão legal assim, e alguns pais já tinham falado, o Vindimo é a nossa agenda virtual, né? Para quem não faz parte ali da escola, não conhecia. Mas que realmente ele fechava na cara das pessoas e era difícil passar link. Então, eu falo que se existe uma coisa boa em tudo isso, foi olhar para dentro e começar a perceber o que realmente ia sendo levado com a barriga, mas não estava muito bom, que era como um aplicativo da escola, e que nós tentamos dar um jeito ali de continuar levando a educação, mas aquele jeito não estava legal. Foi quando eu era extremamente contra as férias, né? Porque eu falava, gente, não existe uma garantia de que nós daremos esses 20 dias de férias e quando voltar, vai voltar, né? E os pais achavam isso, né? Ninguém sabia o que ia viver e todo mundo falava, não, dá as férias, vamos logo, vai, dá as férias, tá todo mundo cansado, isso aqui não tá dando certo. Era estressante, era maçante. Entendo, né? Porque aí terminava um vídeo, não era a mesma coisa do que a professora explicando aquilo, né? Ali, ajudando, auxiliando, era realmente um vídeo gravado, uma explicação de uma disciplina. Tudo que a Poeri nunca gostou, inclusive, né? Que virou um ensino completamente conteudista naqueles primeiros 15 dias, porque era um vídeo gravado e a criança com orientações e a criança tinha que executar. E o pai, que também não era pedagogo e não era obrigado a saber, tinha que entender. E isso, esse nível de dificuldade no ensino fundamental ia piorando absurdamente, né? Tinham coisas que os pais realmente não lembravam mais. Então, foi um caos. Foram 15 dias ali de muita dificuldade. E aí eu tenho alguns grupos com muitos diretores, e aí todo mundo, e aí, o que você está fazendo? E num desses grupos, uma amiga muito querida, que tem uma escola maravilhosa, a Andressa, ela me falou das tabelas. E aí... Olha, não, você manda com antecedência as tabelas para os pais, ao vivo sim. Eu falei, nossa, mas ao vivo dá certo? Dá certo sim. E aí eu falei, não, vamos dar as férias. E aí eu acho que eu dei uma semana, eu não cheguei a dar o que todas as escolas estavam dando, né? Que era 15, 20 dias. E aí eu falei, vamos dar essas férias para a gente dar uma pensada aqui como é que vai ser. E aí deu uma pausa, e aí conversando, decidimos que seriam as tabelas. As tabelas um arquivo ali do Word com as tabelas de Excel e que a gente coloca, as professoras colocam as matérias e os links, né? Então é o link da aula ao vivo, é o link da aula de inglês, é um vídeo complementar, e aí elas encararam ao vivo. E aí foi outra dificuldade, porque as meninas tiveram... Eu lembro que foi uma correria, desmontando os computadores da sala de informática para levar para casa do professor, que de repente não tinha um computador em casa. A internet não era tão boa de algumas professoras, e elas também não podiam vir para a escola, porque naquele momento nós não estávamos nem um pouco seguros, né? Tava todo mundo com muito medo ali, abril, maio... Junho não existia a possibilidade das professoras gravarem isso na escola, né? Então, a ideia foi, olha, né, vamos montar uma estrutura na casa delas, oferecer tudo que for possível para que essa aula seja bacana. Até a escolha do aplicativo, que então foi o Zoom, também numa conversa entre diretores, que o Zoom era legal. E aí foi o Zoom. Inicialmente foi o Zoom gratuito. E aí, nossa, como assim? Esse Zoom gratuito caía na cara das pessoas. E aí a professora estava no meio da explicação e caía. E eu falei, não, isso também não dá certo. Então, assim, foi um processo absurdo de aprendizado, né? Eu falo que eu fiquei plenamente feliz quando nós chegamos em dezembro. Eu me senti de fato com o dever cumprido. E quando eu ouvi alguém falar, nossa, ano perdido, eu falei, pelo amor de Deus, eu não aceito. Eu ia chegar nesse ponto, que foi uma frase muito ouvida, né? Eu falei, não aceito. Muitas pessoas falaram isso. Eu também não aceito. Como educadora, eu não aceito dizer duas coisas. Que o ano passado foi perdido, porque não foi, né? O meu filho foi alfabetizado, né? Meu filho do Jardim 2, o ano passado, foi alfabetizado à distância
né? É claro, eu digo assim, provavelmente no presencial seria outra pegada, provavelmente mais rápido, provavelmente diferente, né? Seria diferente de tudo que todo mundo planejou, mas aconteceu, né? E a segunda coisa é dizer que os professores não trabalharam no ano passado. Meu Deus do céu! Porque, meu Deus do céu! Surreal. Foi uma coisa assim... Inicialmente também com a história dos vídeos gravados e editados, e aí eu lembro que a professora gravava um vídeo ali de 10 minutos, e aí chegava para mim para editar e falava, ai, mas você deu uma derrapada ali na hora de falar tal palavra, e aí a coitada tinha que... Eu nem tinha coragem de falar que tinha que regravar. Pedi para gravar de novo. Falava, como eu vou abordar essa professora que ficou aqui 20 minutos gravando esse vídeo para falar que realmente... E, na verdade, foi uma coisa muito louca, porque os pais também não sabiam como agir, né? Recebiam aquele vídeo e nem conheciam, de repente, a professora tão bem assim, e começaram a reparar nos jeitos, né? Na forma como ela estava, na forma como ela falava. Todo mundo viveu um inédito, e um inédito muito louco o ano passado, né? E que foi todos os dias eu fui aprendendo, todo mundo foi aprendendo, até que quando voltou dessas férias, que voltou com ao vivo, que também teve as suas dificuldades iniciais aí com internet, que caía, a professora que travava, a net que caía de vezes, já tinha aquela queda programada, e a professora falava, eu vou ter que correr aí no colégio, porque amanhã já não vai ter internet, não vai ter luz aqui em casa. Eu falei, vem, mas morrendo de medo, né? Assim, nós não sabíamos se a máscara era realmente efetiva ali para proteger do vírus, muito medo de superfície, né? De pegar coisa da mão de outras pessoas. Não sei, foi um pânico geral, mas ao mesmo tempo nós aprendemos absurdamente, né? Então, eu lembro que em abril eu já comecei a procurar um curso, uma formação, alguma coisa sobre protocolos para poder voltar. Eu falei, mas gente, não sei se vai voltar, mas eu acho que a gente vai precisar estudar sobre isso, porque realmente é mais complexo do que parece, né? E aí iam surgindo várias coisas, porque não se sabia, né, se o vírus, nossa, precisa tirar o sapato, ou vai limpar, ou vai trocar de sapato. Inicialmente, eu não, vamos pedir para todas as crianças chegarem na escola e trocar o sapato. E aí a moça do curso falava, como é que vocês vão fazer os 300 e poucas crianças chegarem na escola e trocar o sapato? Onde vocês vão colocar o sapato? Guardar onde? Aí eu senti, de verdade, onde vamos colocar? Então, assim, era uma loucura, né? Foi uma dificuldade absurda em todos os sentidos, assim. E aí, quando começou a se estabelecer, de fato, e o pessoal começou a acostumar, eu sou uma mãe de uma criança que o ano passado era uma criança de 3º ano, e aí ela tinha dor nas costas, ela tinha dor no bumbum, ela tinha dor em todos os lugares do corpo de ficar sentada assistindo a aula ao vivo. A Pueri era uma escola que não acreditava até aquele momento nas 4 horas, 5 horas de aula ali. E aí eu peguei e cortei algumas matérias, coisa que eu não gostaria de ter feito, né? Então, assim, nós tínhamos o Turing, nós tínhamos arte. Eu falei, então vamos focar no que é de fato, né, essencial para passar de indispensável, né? O que é necessário para passar pelo ciclo. Uma pessoa que entende a educação como uma coisa integral, né? Indissociável, multidisciplinar, para mim foi um sacrifício absurdo falar que isso era importante e isso não era, né? Então, eu falo que até hoje eu tenho que, em relação a protocolos, em relação à educação, eu tenho que viver nessa questão, gente, o que eu acredito com a educação, com os protocolos, eu preciso conseguir fazer as duas coisas conciliarem, né? Que foi o que aconteceu até nas escolas do infantil, que eu comecei a colocar mesas individuais novamente, do que as mesas em grupo. Então, assim, hoje eu consigo adaptar, né, a visão de mundo, e foi o que nós fizemos no ano passado para que desse certo. O único objetivo ali era fazer... Esse ano não vai ser perdido, não vai. A história das provas, a primeira prova, as crianças passando mal na aula online, ansiosas, né? E aí, olha a autonomia, e eu acho isso muito bonitinho até, que a prova online dá, porque eles estão com o livro perto, eles estão com a mãe perto, e eles têm a consciência de que naquele momento de prova eles não podem consultar nada, porque de fato a professora quer que eles saber o que eles sabem. Coloque o que eles lembram, isso mesmo. E eles são tão leais que eles realmente não procuram o livro, né? Eu tenho uma minha filha que ela não pensa em pegar o livro. Eu falei, olha, se fosse uns anos atrás, a primeira coisa, né? E ela não pensa, ela fica desesperada, ela chora, mas ela não pensa em pegar o livro, né?
o que é uma coisa complicada, porque ficou com essa prova realmente, né, de saber o que a criança aprendeu ou não, mas acabou que nós demos mais chances no sentido assim, eu quero enxergar. Então, a prova, de fato, neste momento, no virtual, ela é uma ferramenta. É uma ferramenta para ver o que rolou, o que a criança conseguiu aprender. Então, até mudou, porque eu falo que no presencial, a prova tem a nota, depois tem um trabalho para cobrir se não foi bem. E quando muitas crianças não vão bem no online, a professora conseguiu ver melhor que ela precisa retomar. Que, na verdade, ali não é um problema das crianças. De repente, esse conteúdo, naquele dia que eu falei, não ficou claro, e ela retoma, ela faz aquela retomada antes da prova. Eu falo que algumas coisas ficaram até melhores, né? Nesse sentido da prova como ferramenta para auxiliar o trabalho do professor, e não para reprovar ou aprovar uma criança. Então, como ferramenta avaliativa, né? Exatamente. Neste contexto online, a prova realmente teve este papel de auxílio, de ferramenta, para a gente conseguir identificar o que está dando certo e o que não está dando certo. O que deveria ser o objetivo das avaliações, né? Para a gente realmente diagnosticar o que foi captado ou não, né? E acaba que fica com esse caráter simplesmente de nota. Eu falo isso muito, eu falo, não foi perdido, não foi um ano que foi só de coisas ruins, né? Eu falo que foi um ano que nós aprendemos absurdamente. Absurdamente, mexer. Eu estava até comentando um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, que existia uma resistência muito grande à agenda online, à agenda digital. Mas a agenda digital devia ser uma coisa que nós já deveríamos aceitar, até para não ficar produzindo muito papel, né? Todo mundo tem o celular, não era uma coisa difícil ter aquela agenda digital. Você pode acessar a qualquer momento do dia. Exatamente, né? Assim, é mais fácil, mais prático, mas existia uma resistência das famílias, existia uma resistência até dos professores, até porque a nossa agenda digital não era das melhores até então, mas ninguém queria usar. Mas naquele momento a gente ainda não sabia, não é verdade? Que ela não era tão boa assim. Exatamente. Ela só era uma coisa nova. Exatamente. Descobri na prática que a agenda não era tão legal. E foi bom também, porque daí nós mudamos agora para esse ano para uma outra agenda. Mas a ideia era... Eu acredito que de tudo isso nós ficamos muito mais próximos das famílias. Quando eu fazia uma live, eu falava, gente, não sei, eu acho que não vai dar para voltar, vamos nos empenhar, entrem na aula online, liguem a câmera, aquelas coisas que todos os professores têm pedido agora. Se tiver difícil, conversa, se tiver, liga, telefona, pede ajuda, mas não desista de assistir às aulas, né? E eu ficava o tempo todo falando isso, e aí eu falo que as mães falavam, não, vai dar certo, elas ficavam, se compadeciam também do esforço que a gente estava tendo, não, vai dar certo, tá muito bonitinho. Começaram a elogiar mais, começaram a ficar mais próximas dos professores de sala. Eu falo que tem muita coisa boa ali que aconteceu naquele ano, sem contar, sem dúvida, a nossa expertise agora com o digital, né? Essa questão aqui, a primeira live que eu fui fazer usando essa mesma ferramenta, eu procurei uma amiga de Brasília, e aí eu falava, meu Deus, você faz live por esse negócio, como é que é? Então ela pegou... Aquela fofíssima... A Rosa Cavalcante. E aí ela entrou comigo, vamos entrar aqui é uma espécie de bastidores, né? Liga aí, vê como é que é, agora vai entrar ao vivo. Então ela me ensinou tudo isso. Eu falo que o ano de aprendizado, assim, para todos os envolvidos naquele processo, né? Tanto professores, as coordenadoras trabalharam loucamente, as secretárias, né, com aquele WhatsApp na mão o tempo todo, e elas também tinham que estar inteiradas do que estava acontecendo, né? Essa nossa mudança dos vídeos gravados para o ao vivo, das tabelas, essa organização. Eu falo que quando nós chegamos no final, de fato, eu me senti realizada, que eu falo, a Pueri cumpriu o papel em relação a esse ensino à distância, esse ensino remoto, seja como for, né? Inicialmente falava EAD, mas não é EAD, porque não tinha, né, todo esse formato de EAD, mas era um ensino remoto, e de fato a gente conseguiu superar as maiores dificuldades, e o mais legal foi que as famílias, elas foram
ajustando também, né? Fora aquelas que desistiram de vez, falaram, não dá, não consigo, e foram as primeiras que voltaram, e por isso eu também achei importante voltar em outubro, né? Porque eu sabia que tinham famílias que não estavam assistidas, né? Eu tenho mães enfermeiras que não conseguiam mais entrar, que estavam atarefadas, que estavam realmente, ela falava, não vou conseguir dar conta do meu trabalho hoje, e da escola, não vou por mais. E aí dá aquela sensação da mãe também, né, de frustração, de não estar conseguindo acompanhar, de não conseguir colocar o filho, de não conseguir separar os materiais. Então eu senti que eu falava, eu virei para elas, eu lembro que uma mãe que até a nossa coordenadora ligou para ela foi muito brava, falou, eu não quero pegar o livro, eu não vou pegar o livro. E ela falou, calma. Eu não consegui fazer nem o livro passado, como é que eu vou buscar o novo? Por que você está brava? Eu não aguento, eu não quero. Eu falei, então, quando a gente voltar, você vai ser a primeira pessoa que vai estar aqui, seu filho vai estar com a gente e vai dar tempo. Ela, não, tá bom. Eu falei, fica tranquila, não precisa agora, né? E eu entendia que ela era uma enfermeira, que ela estava estafada e que ela realmente... Eu só não queria que ela tivesse aquele sentimento, porque, é assim, ou os pais viraram muito parceiros da escola, ou os pais ficaram com ódio mortal. Da escola, da professora, da voz, do aplicativo, né? Porque a escola estava invadindo a casa das pessoas, né? Então, tirou todo mundo do conforto ali. Mas aprendemos muito com. Vai, continua aí a próxima pergunta, senão eu vou falar eternamente. Não, mas não tem problema, tá? Não tem problema. Então, assim, teve todos esses desafios para engatar no ensino remoto, mas ao final, aos trancos e barrancos, deu tudo certo, né? Eu tô vendo uma amiga falando do infantil, Su, e você foi até professora do infantil ano passado, eu acho até interessante a gente falar também. Porque no infantil, nós queríamos, de fato, manter o vínculo, nós também queríamos continuar com aquele nosso plano que nós tínhamos, né? E o desafio maior foi não ser conteudista, foi não mandar folhinhas de coordenação motora apenas para casa e achar que isso... E atender as nossas famílias, né? Não iriam. E atender as nossas famílias. E aí eu lembro que uma mãe uma vez falou, nossa, porque você tem essas ideias malucas, onde já se viu pintar o azulejo do banheiro? Fui eu que mandei. Eu acabei com o rejunte da casa de meio mundo. Exatamente. O rejunte, a casa é alugada. Eu falei, depois sai, cloro. Sai não. Descobri também, porque eu também pintei aqui em casa. Era adaptar, né? A nossa vivência e tentar. Isso também foi construído, não foi na primeira semana que foi tudo lindo, maravilhoso. A ideia dos kits, né? Dos materiais que nós enviamos para casa, de acordo com as propostas. Então, eles recebiam ali, recebiam botões e não entendiam para nada. Eles falavam, espera um pouquinho que vai chegar a hora do botão. na nossa isso é um aspecto muito interessante dessas caixas, assim, como desses kits, né, desses box. Como a gente mandava os box das próximas atividades, né, as crianças muito pequenas entendiam aquilo como um presente, né, então elas abriam as caixas, né, e as mães, por conta dessa proximidade que você acabou de citar, elas se sentiram tão parceiras que elas caçavam a gente nas redes sociais. Uhum. Então choveu de pais, de mães, né, avós, que nos adicionaram nas redes sociais e a gente carinhosamente acolheu todo mundo, né, porque a gente também entendeu que aquele momento nós estávamos todos realmente no mesmo barco, e nas aulas a gente estava ali, a gente estava dando aula, muitas vezes a mãe ainda estava tomando café, a mãe estava fazendo alguma atividade da casa, mas estava ali junto com a criança, né? Porque na educação infantil as crianças muito pequenas não têm essa autonomia, são totalmente dependentes para usar esses aplicativos e ferramentas. Então a gente percebeu que a gente estava dentro da casa no café da manhã, né? Uhum. E às vezes os meus pequenos do ano passado vinham muitas vezes de pijama, mas já começou a música do Bom Dia, né? Porque a gente cantava, a gente fazia atividade, a gente fazia toda uma rotina e toda uma proposta em todos os dias. Mas é importante dizer que no infantil, a Pueri, de fato, acredita num tempo reduzido, né? É uma escola que sempre defendeu a pouca exposição a telas, não tinha como chegar e falar que crianças de educação infantil ficariam 2 horas online. Isso sempre não esteve nos nossos planos, né, Sô? Então, a ideia, né, era que não tivesse só vídeos, que tivesse, de fato, essa presença da professora. A interação. Falando, conversando, contando uma história, uma música, mas que fosse
breve, né? No tempo de realmente de atenção, tempo suficiente de exposição à tela. Então, a escola precisa também ter esse cuidado da educação infantil. Às vezes, na ânsia do gestor de querer prestar um serviço, ele acha que todos os dias online, 2h30 na educação infantil, pelo menos vai justificar a mensalidade. Falando isso como gestora, mantenedora, porque eu sei que eu tenho mantenedoras aí e que podem estar com essa preocupação. Mas, assim, nós temos que manter a nossa postura. E, na verdade, como foi difícil alinhar o que a gente acreditava com a educação com o online, mas foi possível. Então, precisa continuar com a mesma essência, né, da escola Pueri digital para a escola Pueri presencial, né? E foi isso que foi construído, não foi de um dia para outro. Gente, eu tenho que dar uma boa noite, mandar um abraço para todas as minhas colegas de trabalho que estão aqui hoje, né? Para minha coordenadora, para a coordenadora do meu filho, Linda, que está aqui também, né? Para a Ju, mãe do meu aluno, que está aqui, nossa, nos achou. Tá aí, ó, uma mamãe que nos achou aqui nas redes sociais. Né? E que está falando dos bebês, né? E é muito interessante porque isso que a Anne colocou é extremamente importante em relação à quantidade de telas, né? De tempo de tela, né? Nós não deixamos de assistir o berçário também, né? Não com a aula ao vivo, né? Para não expor os bebês às telas, mas preparamos toda uma proposta, toda uma tabela, né? Com uma semana inteira de sugestões, de orientações, de links também de orientação e sugestões, com os mesmos box, com os mesmos kits que todos os alunos receberam e com todos os materiais, né? Acreditando exatamente em tudo que foi colocado pela Anne agora há pouco. Mas se a gente for falar só do ensino remoto, já daria uma live, né? Porque realmente foi um ano desafiador, inovador, todo mundo realmente, todo mundo precisou se reinventar, né? Foi muito interessante porque, assim, todo mundo teve dificuldade para gravar vídeo, todo mundo teve dificuldade para dar a cara a tapa para fazer a aula ao vivo. Quando a gente dá aula ao vivo, né, dentro da sala de aula, a gente vai lá e dá a nossa aula ao vivo. Só que a gente dá aula ao vivo para a nossa turma, né? Quando a gente está dando aula ao vivo na internet, nós estamos dando aula ao vivo para a família inteira, muitas vezes. Então, realmente dá aquela vergonhazinha, né? Dá aquela sensação de, ai, meu Deus, estou sendo avaliada. Né? Depois vocês tiraram de letra. Só que, assim, como aconteceu essa questão que era inevitável, né? A gente estava lá na casa das pessoas todos os dias. As pessoas estavam na nossa casa também, porque era recíproco. Eu estava um dia determinado dando aula numa cabana, não tem uma cabana na minha casa, num dia de contação de história, e o meu filho simplesmente, o meu bebê, né, estava chorando, meu marido estava em aula também, ao vivo, o mais velho estava, sei lá, fazendo o quê, né, mas não poderia tirar o bebê do berço, e eu tive que pedir licença e trazer o bebê para a contação de história, que ficou lá quietinho, mas eu tive que trazer o bebê. Então, assim, situações inusitadas aconteceram o tempo inteiro, e as coisas não deixaram de acontecer, né? E a aprendizagem não deixou de acontecer. Isso foi muito importante. Então, realmente, eu acho que, pelo menos entre nós que estamos conversando e pelo que eu tenho acompanhado aqui do bate-papo, ninguém aqui vai discordar de que o ano passado, né, foi com êxito e foi com sucesso, né? Então, você falou que você terminou o ano com essa sensação maravilhosa de dever cumprido e tudo. E aí terminou o ano. Vai começar 2021. Só um minutinho. Desculpa interromper. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Pode, né? Você acompanha o chat. Você interfere aí quando você achar necessário. Não, na verdade, eu vou fazer uma pergunta como educador, né? O educador fora, não sou da área de Fundamental 1, nem infantil, né? Mas eu vivenciei também a pandemia enquanto educador o ano passado, em duas escolas. Mas eu queria falar, vocês estão falando muito do lado de cada tela, né? Queria falar um pouco sobre a ponte que foi construída entre os dois lados da tela, né? O quanto que você percebe, Anne, que a relação entre as famílias e as escolas, como que essas relações se estreitaram nesse período, né? Quais foram as ações feitas que vocês conseguiram estreitar esse laço? Porque a escola é gente, né? Escola é afetividade, né? Então, como que isso foi mantido ao longo de 2020, mesmo utilizando as ferramentas digitais? Isso. Eu fiz o que eu pude em relação... Olha a Rosa, que a gente estava falando agora. Ó. Beijo, Rosa!
Rosa tá aí. Então, o que acontece? Eu fiz o que eu falei, eu brinco com os pais, eu fiz o que eu pude. Não sei se foi o suficiente, mas nós fizemos tudo o que foi possível. Então, a ideia inicial, e eu acho que muitas escolas tiveram esse movimento, foi a história das lives, né? Então, eu comecei a procurar, comecei a pesquisar. Eu falei, gente, acho que a primeira data foi a Páscoa, né? Eu falei, não, já tinha até encomendado os ovos, vai ter que dar um jeito, eu vou ter que dar. Esses ovos vão ter que sair. E aí foi o drive. Aí teve o drive da Páscoa, né? E hoje os drives são bem comuns, mas naquela época foi um negócio assim, né? Tipo, o coelho estava lá na porta da escola, entregou os ovos para as crianças que já estavam, era pouco tempo ainda, né? Perto do que vinha pela frente ainda, mas estavam ali há dias dentro de casa, e aquela porta da escola decorada, aquele coelho teve um símbolo. Até agora, recentemente, a própria Su foi com os filhos, ela falou, Anne, foi importante, eles adoraram, né? E aí eu falo, gente, foi um movimento assim, e os pais foram percebendo todo esse cuidado que a escola teve, né? Então, e aí eu comecei a ficar craque nisso, viu, Márcia? Aí eu comecei a pensar em coisas diferentes para fases diferentes. Então eu falava, não, do fundamental, o ano passado nós trabalhamos ali com cordel. E conversamos com uma criança, até pelo espelhamento, que é o João, né? O João Poeta João, uma coisa assim, eu não lembro agora a troca, mas é uma criança fofa, maravilhosa, que escreve cordéis. E aí as crianças conversaram com ele ali pelo Uno, que tem aquela coisa do espelhamento e tal. Falei, por que não? Esse ano já tá digital mesmo, já vai facilitar a vida. Então ele veio novamente para aquela nova turma do terceiro ano e conversou. E aí as crianças que já estavam acostumadas com o Zoom ali perguntaram, até foi além, porque eu lembro que na escola eles perguntaram só coisas relacionadas ao cordel, qual foi o primeiro cordel que ele escreveu, o que foi que ele fez. E aí aqui no Zoom, como já estavam todo mundo ali se sentindo em casa, e aí, o que você gosta de brincar? Então, virou um bate-papo muito gostoso com o João. O João Neto, poeta, para achar ele, é uma graça. E aí foi bem bacana. Depois nós trouxemos o Daniel Kahneman, não sei falar o sobrenome dele direito, que é do Arte Ataque, né? Para as turmas do Fundamental. Então ele ensinou a fazer ali uma oficina maker online e foi super legal para o Fundamental também. Eu comecei a pensar em coisas diferentes que seriam bacanas online, mas que tivesse a mesma vida que eu tentava dar ao vivo, né? Eu lembro que na época do cordel nós também trouxemos um senhor que escrevia cordel, que era porteiro até de um colégio grande do Arc, e ele tinha escrito um livrinho, e aí esse livrinho veio para a escola, e ele autografou para as crianças ali da escola, foi a coisa mais linda. Mas eu falei, não, tem que ter um jeito de aproximar a nossa prática pedagógica, que a gente acredita que é da vida, né, aos conteúdos, online. E aí eu fui me aperfeiçoando em relação a isso. Então, depois disso, eu lembro que no Dia das Mães, até com a ajuda eu lembro aí do Sul, nós colocamos como chama aquele negocinho, Sul? Esqueci o nome agora. Um violino. Não, o brinde. Ai, gente, aquele olho, o meu tá aqui, bem aqui. O olho mágico, meu Deus, olha, eu guardo até na caixinha. Ó, nós demos esse presentinho para as mães da escola. Gente, a coisa mais simples, mas a coisa mais rica do mundo, gente, que a gente vai guardar pro resto da vida. Olha. Olha lá. Aí aqui dentro tem a foto do abençoado que a gente pariu. É a coisa mais linda. E eu tenho 2. Monóculo, isso, monóculo. E o monóculo ele veio numa ideia junto ali com as minhas amigas lá elas têm escola lá no Sul, Andréia, Vívia e a Raquel, que é da Pichotinho aqui. E aí nós pensamos juntas em um presente que, na verdade, fosse totalmente longe do online, das telas. Eu falei, não vou gravar vídeo. Bem retrô, bem vintage. Bem retrô. Se tinha uma coisa... E era só maio ainda, hein? Era só maio. Mas uma coisa que nós não queríamos era fazer mais nada online. Então, a ideia é que elas passassem no drive da escola e tinham violino em uma escola e o saxofone na outra com o Jati, que é o nosso professor de música. E
e as mães receberiam aquele presente e já aproveitariam para pegar lá o kit da escola. O kit de maio, isso, lembro. Nós unimos o útil ao agradável. Tinha que passar na escola para pegar os materiais, ao mesmo tempo era um drive com um saxofonista em uma escola, um violinista na outra, e elas ganharam esse presente super retrô. Então eu lembro que as mães transbordaram mesmo de alegria, porque não esperavam este presente. Foi um presente que levou todo mundo ali para a infância, né? Era uma coisa muito antiga, foi totalmente bacana. Então eu falo que eu lembro que tudo que a gente podia fazer para estar mais próximo, não só das crianças, eu queria acolher as famílias. Então, essa história do Dia das Mães, o Dia dos Pais foi um drive, um cine drive. Eu falo que, graças a Deus, não foi só a Pueri que foi pensando em coisas novas. A sociedade pensou também e facilitou a nossa vida, né? Então veio o Cine Drive, que não existia mais ali. Era um Cine Drive com um filme super comum, um filme simples, mas os pais, as mães, aquela coisa de ouvir o som do filme no rádio do carro. De sair de casa. Legal, de sair de casa, porque naquele momento nós não estávamos saindo nada, né? E aí foi surreal, foi uma atitude super bacana. Então, assim, o tempo todo nós pensamos muito nas crianças, em coisas que fossem muito bacanas para as crianças, e esse cuidado era nas caixinhas, né? Nas caixinhas que nós mandávamos para casa, era sempre com capricho, sempre tinha tudo que nós pensávamos em fazer, e modéstia à parte, as atividades ali na escola são bastante legais, e as práticas, né? Os contextos que a gente sempre pensa em coisas que realmente vão atrair a criança, que são convites, né? Eu falo que são convites para a criança pôr a mão, são convites para a criança brincar, são convites para a criança explorar e conhecer. E nós transferimos isso para as caixinhas. E aí, essas caixinhas iam cheias de cuidados, iam com recadinhos escritos à mão das professoras. Então, não foi só um trabalho meu, Anne, como gestora, foi de cada professora ali tentando estar mais próximo das mães, das famílias, e muito carinhoso, muito afetivo. Eu falo que as caixinhas eram abraços, assim, nas famílias, e os presentinhos, as lives, tudo que foi caminhando para ser feito na escola foi realmente para acolher. Eu falo que é para manter vínculo. Nós sempre tivemos a certeza de que a escola era muito mais do que o prédio, então era um desafio que precisava ser superado, porque é o que a gente acredita que a escola não é só aquele prédio, que é muito mais do que aquilo. Então a gente tinha que fazer dar certo, né? Não dava para desistir. Pronto, deixa eu parar de falar. Fala aí. Márcio, você está acompanhando aqui o bate-papo? Você tem alguma pergunta? Quer ler algum comentário? Bastante elogio, né, da prática, né, isso denota um vínculo muito grande entre as famílias, funcionários e a escola, né, isso é algo muito tocante, né, e assim, o chat aqui tá pegando fogo, gente, qualquer coisa, faz pergunta aí que nós repassaremos. Façam perguntas que ela responde ao vivo, senão depois a gente responde, né, depois a gente responde aí no bate-papo. Né? E depois ela pode responder também aí no bate-papo. Mas, se vocês perguntarem agora, no ao vivo, ela responde ao vivo. Né? Tem esse charme a mais. Mas enquanto vocês não perguntam, deixa eu chegar na minha pergunta, né? Que o senhor Márcio Mendes tinha me interrompido com a pergunta dele e não deixou eu concluir meu raciocínio. A gente terminou o ano, aquela sensação positiva, entramos em 2021. Ainda também um ano totalmente que a gente começou cheio de incertezas, né? Mas já ciente de algumas coisas que poderiam dar certo. Ano novo achando que ia acabar meu problema. E não achei que 2021, pronto, virei a página. Não, e aí, chegou 2021 e aí começou esse assunto, o novo normal, né? O novo normal é o remoto, o novo normal é voltar para o presencial. E como alguém que está sempre antevendo o que vai acontecer, né, o que pode vir a acontecer, o que a Anne, enquanto gestora, né, enquanto mantenedora de 3 unidades, né, e com tantos funcionários, o que a Anne pensou, planejou, preparou, achou importante, né, fazer para que esse novo normal no formato presencial, que aí ele ia ser novo, né? A gente já estava tão acostumado com o remoto, já estava tão normal ser remoto, que a gente teve que sair disso e pensar em outra possibilidade.
Como que foi pensar agora voltar para o presencial, esse novo normal? Como que foi? O que foi necessário? Eu vou falar bem a verdade, eu falo que assim, em relação ao que nós planejamos para as crianças, pedagogicamente falando, eu não sinto que mudou muita coisa. Até porque a educação infantil da Pueri já tinha aquela coisa de estar do lado de fora. Eu falo que isso, para mim, sempre foi uma luta no ensino fundamental, que eu queria sair da sala de aula. No infantil, essa coisa de estar em ambientes mais ventilados, de brincar com a natureza, de brincar na grama, de brincar do lado de fora, constitui o que eu acredito para a educação infantil, né? Isso desde o berçário. Então, eu falo que não mudou muita coisa, eu só reforcei algumas coisas ali de protocolos, como eu falei para vocês. Eu lembro que a primeira formação que eu tive, a primeira busca que eu tive da Creche Segura, que já era uma empresa que tinha feito alguns encontros com a gente, já prestava assessoria de primeiros socorros e acidentes, prevenção de acidentes, foi a primeira pessoa que eu procurei, isso eu já procurei em abril, sem nenhuma... não tinha a menor chance de voltar naquele momento, mas eu sabia que eu precisava começar a estudar desde aquele momento, porque eu sabia... Isso, eu quero que você me fale dessas questões, o que você achou que era necessário fazer para voltar para o presencial. Eu não pergunto nem tanto em questões pedagógicas, na atividade em si, na proposta da interação das professoras com seus alunos, mas eu digo assim, para você poder abrir a porta da sua escola e dizer, nós vamos atender presencial. O que você julgou necessário fazer para que isso pudesse se tornar realidade de novo? Né? Primeira coisa é o que eu estou falando, é o que já falo aí na minha biografia, que é estudar, né? Então, antes, eu falo que a própria Letícia da Creche Segura, que é a pessoa que cuida da Creche Segura, ela pensou em protocolos, ela criou esses protocolos antes mesmo de existir um protocolo da prefeitura. Né? Não tinha na Prefeitura de São Paulo, não tinha na Prefeitura de São Bernardo, mas ela estudou o que vinha acontecendo. Os protocolos internacionais. Isso, em países afora, que nenhum país ficou tanto tempo, né? Não, teve até alguns outros, mas o Brasil foi um dos países que ficou mais tempo sem aula, e ela foi estudando dos países que já estavam retornando e como era esse retorno. E aí ela foi criando os protocolos. E aí, só que esse protocolo, hoje, não é um protocolo que eu posso até passar para uma próxima escola, porque esse protocolo é adaptado para cada realidade. Então, eles foram sendo validados rotina, né? Ponto a ponto. Eu falo que é estudo de verdade. Tanto que hoje, para estar aqui com vocês, eu comecei a reassistir alguns vídeos. Porque eu não quero, eu acho que chega um momento que a gente está tão achando que já está tranquilo, que já está tudo bem, e aí alguém surpreende com o Covid, né? Dentro da sua escola. Então, assim, não tem como relaxar. O Covid está aí, mas nós tínhamos que voltar, porque a gente acredita no papel da escola, no papel, né, da estrutura física da escola também. Por mais que a gente estivesse mandando bem aí no online, nós sabíamos que nós temos também um lado de crianças, de famílias que precisavam da escola em período integral, que estavam retornando ao trabalho, principalmente as mães, né, que iam voltar ao trabalho presencial e precisavam de nós, né, era o elo, era a base que elas precisavam. Então, eu lembro que recentemente a Prefeitura de São Bernardo fechou novamente, e eu fiquei mais 2 dias abertas, porque eu falei, ela não pode fechar de um dia para o outro, o meu compromisso é com essas mães, elas precisam arrumar um lugar. Elas não pararam ainda. Então, eu lembro que eu corri esse risco, eu falei, eu vou ficar aberto esses 2 dias até que a gente possa se organizar para ficar esses 15 dias, porque naquele momento eu também concordava que com aquele nível, né, de transmissão, sei lá, é muita insegurança, né, nós queremos voltar, nós queremos trabalhar com segurança, mas a gente sabe que não depende só da escola, não existe protocolo que vá dar conta da escola se as pessoas no entorno, a comunidade escolar, pais, família, funcionários, né, a galera toda não cumpriu os protocolos fora da escola, né, e com o ônibus lotado e tudo aquilo, né, eu sabia que existia um problema, né, a gente sabe que existe um problema ainda hoje, e que existe protocolo bem feito na escola que dê conta total, num problema mundial, né, só que eu acredito na escola como um ambiente seguro, né, então eu estudo para isso, eu falo que não é o álcool em gel na porta da escola e o tapete sanitizante que vai resolver o meu problema. A coisa mais importante que existe hoje é saber lidar com
de frente com os problemas, é triste, tem hora que, nossa, um funcionário teve, eu vou afastar, vou comunicar a família que o funcionário teve, é difícil a hora da ligação, né, porque você sabe que você está assustando as famílias naquele momento, mas é transparência, não existe jeitinho brasileiro, não existe jeitinho para vírus, para pandemia, você tem que ser transparente, e eu falo que isso é uma coisa que a Letícia da Creche Segura sempre bateu, é o protocolo, ter uma segurança, né? Que vai fazer essa ligação, né? Aquela criança que está com febre, ela realmente não pode ficar na escola, tem a sala de isolamento. Eu falo isso como uma escola particular que conseguiu adaptar a estrutura física também, né? Então tem a salinha de isolamento, eu consegui colocar mais pias, mas eu também penso num contexto de escola pública que pode ser que não consiga, né? Essa infraestrutura que a escola particular tem o dever de proporcionar, né? Porque existe um contrato de prestação de serviço e nós sempre fomos responsáveis em zelar ali pela segurança da criança. Não é garantia de que a escola é um ambiente 100% seguro, mas que existe um compromisso da escola, da gestão, dos professores, de todo mundo que está ali estudando e se comprometendo para fazer dar certo, né? Tanto que eu não vou falar que a Poeira não teve nenhum caso, mas nenhum caso virou um surto, né? Nossa, 3 crianças, 4 crianças, 5 professores. Não aconteceu. Porque o mais importante dos protocolos é saber identificar, saber isolar, saber afastar, fazer a quarentena. É o básico ali, né? É importante limpar a superfície, mas hoje até saiu um estudo recentemente que é mínimo, né? Essa questão de se transmitir por meio de superfície. Mas nem por isso a gente vai deixar de continuar ali. Higienizar tudo. De peróxido de hidrogênio, de álcool 70, tudo isso vai continuar, né? Mas é muito além disso. Eu falo que é um compromisso de mudanças de atitude, né? Então, eu falo que até hoje, já passou muitos meses, de vez em quando, tem um funcionário que está com a máscara no queixo, né? E eu falo, você não precisa estar com a máscara no queixo para falar comigo, eu estou te ouvindo, aí põe de novo. Recentemente a gente mudou as máscaras, né? Comprou as máscaras N95, aquela máscara cheia de frufru que a gente tinha mandado fazer com o logotipo da escola, não presta para nada. Descobrimos agora que ela não é tão boa nessa nova cepa, que ela não ia, né? Que era bonita, era uma propaganda legal, mas ela não é eficiente. Então, assim, esses protocolos, eles são construídos diariamente. A gente muda se for possível, a gente joga que precisa jogar, mas é responsabilidade, é transparência, né? Eu falo que é uma coisa que não adianta abrir escola por abrir. É um compromisso que é mais do que você conseguir investir, né? Porque houve um investimento, além de vários dispenser, o que se gasta hoje em dia de álcool 70, né? E o Brasil é um país que, infelizmente, tudo ficou mais caro depois de que precisou ser usado com mais frequência, né? Então, as pessoas aumentam o preço das máscaras, as pessoas aumentam o preço do álcool, tudo ficou mais caro. Mas é um compromisso. Então, para estar aberto, todo gestor precisa entender que não basta o tapetezinho, que o tapetezinho, na verdade, eu falo, por exemplo, para um berçário, que desde sempre não se podia entrar com o sapato lá dentro. A história do tapete foi mais ou menos, né? Não podia entrar com o sapato lá, as professoras têm o sapato que é só para usar lá, a história de chegar de um transporte público e trocar de roupa, isso são coisas... A gente não gosta muito, né, de falar, é novo normal, mas são coisas que deviam ser usadas sempre. A gente está num transporte público, num transporte que pode ter aí centenas de vírus, não só o Covid. Chegou na escola, colocou um uniforme, guardou no armário a roupa, né, do busão, do metrô. Então, o sapato especial para trabalhar dentro de um berçário. Então, são coisas que evitariam uma série de doenças no interior da escola. Então, são mudanças de atitude que a gente vai ter daqui para frente que serão boas para além do Covid, né? Eu falo que rotina, né? Para a vida. Rotina. O vírus da influenza, a questão de janelas abertas, de muita ventilação, é tão bom, embora tenha a vacina para a influenza, muitas crianças ainda hoje são acometidas pelo vírus. E é um vírus extremamente grave para crianças. Então, se a gente tiver o hábito de deixar janelas abertas, portas abertas, né? Isso tem que ser para sempre, né? Tá friozinho, vamos fechar todo mundo e ficar bem quentinho dentro da sala de aula? Não pode. Não. Temos uma pergunta da Juliana Arruda, né? Ela pergunta o seguinte: como foi ver a escola vazia por tanto tempo e agora ver os alunos retornando novamente?
Deve ser muito emocionante. Eu fiquei vendo o Matias voltar. Risadas. Olha, gente, eu falo que eu sou uma pessoa extremamente emotiva. Eu falo que eu tenho a poeira está tatuada, né? Eu falo que a Rosana, que é minha coordenadora, fala muito, né? Ela fala, Anne, a poeira está tatuada aí, ninguém precisa nem... Todo mundo entende o que isso significa para você. Então, inicialmente falava escola sem criança, não vai dar certo, mas é o que eu falei, eu tinha que fazer dar certo, né? E porque até então eu entendia que escola não era só aquele espaço, né? Que a gente preza tanto, né? A Poeri Baby, até a supervisora de ensino, né? Recentemente ela pegou lá o contrato da Poeri Baby, foi alugada já foi no outro ano, né? Foi no ano daquela nossa grande festa que foi pra gente contar que ia ter a Poeri Baby. Então, na verdade, nós passamos um ano sem usar o prédio, né? E com 2 prédios alugados, então também tem essa questão da gestora de falar, meu Deus, isso aqui tem que dar certo. Eu tenho uma equipe de mais de 60 funcionários juntando todas as escolas e todo mundo ali muito envolvido com o projeto, fazendo dar certo. E aí eu falo para as meninas, que as meninas têm até muita paciência comigo, que eu coloco no grupo e falei, não, já era, eu ponho no grupo de vez em quando. Não vai dar certo, tá saindo todo mundo. E elas, não, Anne, vai dar certo. E aí fica aquela rede de apoio. Mas foi extremamente emocionante. Eu falo que um dos dias mais felizes da minha vida, por exemplo, agora que tinha voltado São Paulo e São Bernardo, o prefeito é muito mais resistente, foi muito difícil. Nós temos um grupo ali de escola de São Bernardo, e eu falo que, nossa, eu ligava para as amigas das escolas, eu falava, gente, vai voltar. E é uma emoção, assim, eu falo que, assim, estamos vivendo, falar que 2020 ia ser tranquilo, para mim eu já vivi muito mais uma montanha-russa de sentimentos do que eu vivi até em 2021, porque 2021 foi assim, depois ficamos um tempinho levando online, aquele negócio estagnado, e depois voltou, e agora fechou de novo, quando achava que não ia mais fechar. Então, tá sendo um ano de mais emoções, mas assim, de fato, pra gente, uma escola com crianças é vida, né? Não é à toa que se chama Pueri Vita, que é vida de criança em latim, né? Sem vida ali, não faz sentido. Tem uma pergunta agora também nós falamos muito da mudança da prática, no processo, né, de ensino, né, de aprendizado também. Mas você, o que você vê que mudou na questão da gestão da escola, da gestão pedagógica da escola? O que mudou, né, nesses últimos meses? O ano e os meses, eu falo que nós saímos de uma zona de conforto muito grande, né? De fazer. Eu sempre acreditei que né, tinha que estar mudando. Eu falo que eu brinco que a primeira vez que eu fui para Régio, antes de Régio, na verdade, a primeira viagem foi para o Peru para conhecer umas escolas lá. Eu voltei falando: vou quebrar essa escola toda, não dá para ter mais sala assim, salas têm que ser de vidro. Eu voltei muito louca da viagem, né? Falando, não, que essa escola não é a escola que eu quero, precisamos mudar. E essa pandemia, tudo isso que a gente viveu, eu vivo isso todos os dias. Falando, não, isso aqui já não dá mais, essa prática não dá mais, a gente tem que mudar isso daqui. E foi muito bacana, porque eu acho que a pedagogia, né, a educação ela é muito dinâmica, né? E nós estamos vivendo isso na pele. Todo dia é pensando uma prática nova, fazendo de forma diferente. Por exemplo, muitas escolas voltaram agora de fundamental e voltaram no simultâneo. E eu bati o pé que eu não queria o simultâneo, né? Eu não queria o simultâneo. Eu falei, não vai ter simultâneo na escola. Então, eu fiz toda uma organização. Eu fiz uma enquete com os pais para saber quem voltaria e quem ficaria online, respeitando a porcentagem do Plano São Paulo. E aí, eu falei para esses pais, falei, então, eu vou ter uma professora só de online e uma professora só de presencial, porque daí as professoras vão estar 100% fazendo, se dedicando ou no online ou no presencial, não importa como. Isso no fundamental. Isso no fundamental. Isso funcionou muito bem, né, inicialmente, quando algumas mães resolveram voltar, né? E aí começou a mudar toda aquela... Eu falei, gente, vai ter que ter sala simultânea, eu não queria sala simultânea, vai virar uma bagunça. Mas eu tive que colocar no bolso as minhas ideias e falar, não, então vai ter que dar certo simultâneo também. Né, eu tenho acho que 2 turmas simultâneas, vai ter que dar certo.
E aí, falou, é difícil para a professora, conversamos com a professora, é uma coisa importante de dizer que antes da gente voltar para esse presencial, a Suiane pode dizer, nós fizemos um curso de educação emocional, porque eu falo que era acolher crianças, acolher famílias enlutadas, né? Nós perdemos muitos avós, perdemos muita gente próxima da escola, e então teve essa questão emocional dos professores, essa questão emocional das crianças, das famílias, né, das mães, e tudo isso dá um aconchego emocional sem dar abraço. Então, teve que aprender isso nesse curso aí de educação emocional, que não é fácil, é saber acolher sem pegar, né? E aí foi muito difícil. Não só as percas, né, Anne? Não só as percas, mas principalmente o próprio medo de voltar, né? E aí eu falo por experiência própria. Eu fui uma dessas pessoas, assim, que o ano passado, né, graças a Deus, ninguém aqui na minha casa teve esse Covid, a gente não teve contato muito próximo, assim, né, com essa situação, mais com pessoas queridas, mas eu confesso que durante todo o ano eu tinha um pânico, eu desenvolvi um pânico de voltar a trabalhar para o presencial e que a hipótese de trazer esse negócio para casa, né? Então, assim, você sabe que eu tinha esse medo, assim, era um medo recorrente, que o tempo inteiro isso me acompanhava. Até que eu percebi que isso não estava me fazendo bem, que não estava me ajudando, e realmente eu precisei de ajuda, né? Ajuda de terapia mesmo, assim, para ajudar. E logo em seguida veio o curso, né? De educação socioemocional, que também ajudou bastante, eu acredito que não só a mim, mas toda a equipe que pôde fazer o curso. Não que hoje eu me sinto totalmente segura para voltar a trabalhar no presencial. Eu ainda tenho muito medo dessa doença, porque, para mim, ela é uma doença que a gente conhece não conhecendo. Né? Então, assim, cada pessoa, em cada organismo, ela reage de uma forma. Né? Então, e depois de ter contato com ela, então, acho que a gente fica um pouco mais temeroso. E sonhando com a vacina, né? Hoje em dia, o sonho maior, eu acho que é o dia da vacina, a vacina, né? Mas, e aí, vocês voltaram pro presencial, foi toda essa emoção, né? Que foi emocionante. Apesar de todo o medo, também para a gente, enquanto educador, foi muito emocionante voltar para o nosso espaço, sabe? Encontrar as crianças, porque a gente planejava para aquelas crianças, mas muitas vezes a gente não conseguia ver nem o resultado, nem o processo, nem nada. Né? Então, assim, a gente não tinha feedback nenhum de algumas famílias. Enquanto a gente tinha muitas famílias muito parceiras de mandar foto todos os dias, de mandar vídeo, né, de acolher também o trabalho que a escola vinha desenvolvendo, a gente tinha famílias que simplesmente não respondiam a coordenadora, assim, 3, 4 meses. A coordenadora mandando mensagem, ligando, oferecendo para ir lá na casa, levar o kit, que a família nunca foi retirar, né, e coisas assim desse tipo. Né? E foi muito emocionante realmente voltar para o presencial esse ano e ter esse aconchego, né? Mas aí agora a gente agora lá vai eu ser uma advogada do diabo agora, né? A nossa categoria, né, dos educadores, elas entraram como prioridade. Né? E aí elas entraram com prioridade para serem vacinados. E começamos a vacinar os educadores no sábado passado. E segunda a gente retornou para o presencial. Como que você encara isso, assim? Meus educadores todos não estão vacinados e a gente tem que voltar, vamos voltar. Como que é isso? Sim, até a minha, né, vamos pensar de forma egoísta. A minha vez também vai demorar, mas na verdade eu vejo mesmo como um coletivo. Quanto menos pessoas num ambiente que chegarem a ter... Até porque, vocês sabem, esse tipo de relacionamento dentro da escola, todo mundo é muito próximo de todo mundo. Tudo que acontece na vida de alguém, eu já tive professores que tiveram, né? E abala todo mundo. Enquanto a pessoa não fica bem, enquanto a pessoa não volta, tá todo mundo ali... ansioso, né? Sem saber o final da história e querendo que acabe tudo bem. Então, existe esse cuidado que é uma característica, né, dessa educação mais afetiva que a gente prega na nossa escola. Então, assim, não dá para ser frio e falar, não, vai ficar tudo bem, ou diminuir o perigo, não. Mas realmente acreditamos que se a gente conseguir seguir ali
o mínimo, no mínimo não, né? O máximo de cuidado, de protocolo e levar a sério tudo aquilo que a gente estudou, a escola pode ser sim um ambiente seguro. Mas quando começou uma ou outra a vacinar, eu não posso dizer que eu não achei o máximo. Eu coloquei no meu status do WhatsApp, eu coloquei no meu Facebook, eu coloquei em todos os lugares, porque eu achava aquilo fenomenal. Eu queria que aquelas pessoas estivessem vacinadas, quero que todo mundo vacine, que seja em etapas, já que não é possível fazer todo mundo de uma vez, mas cada membro importa. E cada membro que receber essa vacina vai ser comemorado absurdamente. Isso não importa que não seja todo mundo de uma vez, mas cada um que receber aquela vacina, a gente vai comemorar muito. Ali. Ó, Fábio, tem uma pergunta aqui do Fábio Hipólito. Isso, olha, tá aí na tela. Quer ler, Márcio? Anne, você acha que, de alguma forma, mudou a visão da sociedade em relação às escolas? Olha, Fábio, isso foi uma coisa que me deixou com medo, né? Eu sei que inicialmente existia um plano de governo em que dizia que o bom era a educação em casa, né? A educação sem escola. E aí, eu falava, isso nunca vai acontecer. E aí, com a pandemia, eu achei que isso estava ganhando uma força. Eu falei, acho que o pessoal está gostando, isso não vai ser legal, as pessoas vão gostar do homeschooling e aí vão achar que não é preciso escola, né? E aí desconsidera toda aquela parte do que não é só a escola, não é só o conteúdo, é o espaço, a interação entre as crianças, a criança com os professores. Eu comecei a ficar bastante preocupada de que a escola fosse descartável, né? Até porque eu, com uma visão ali, né, de tudo que estava acontecendo na escola, eu vi que algumas famílias descartaram sim. E achavam que ok, ficar sem escola e que depois volta. E quando ficou como uma prestação de serviço, ficou como uma coisa de que eu preciso da escola para deixar meu filho. Se eu não puder deixar lá, não preciso dessa escola. Não importa, mande quantas caixinhas vocês quiserem, faça o que você quiser, mas não quero, né? Então, até que falou, isso para mim não serve para nada. Então, existe aquela coisa, por mais que você tente fazer, o pessoal acha mesmo, existe uma parte da sociedade que acha que, de fato, a escola é um prestador de serviço de prédio e educação ali. Então, que aquilo, quando não tem um prédio, não funciona. Então, eu fiquei com bastante medo. Então, eu achava que em algum momento ali a gente precisava, de fato, voltar, porque eu não queria que as pessoas se acostumassem a não ter escola, né? Sim. Me preocupei bastante com isso. Tem mais perguntas, gente. O Jonathan coloca assim: professora Tchaikovsky, boa noite. Como será o funcionamento a respeito das crianças assintomáticas? O protocolo para evitar a transmissão horizontal seria o ideal cobrar testes dos alunos, levando em conta que as famílias iguais são responsáveis da mesma maneira que a instituição? Não, acho que a na verdade é com as crianças assintomáticas, né? Sim, não, na verdade é uma coisa que eu falo muito e isso não está nos nossos protocolos. Lá na escola nós temos o protocolo da família, nós temos um protocolo do professor, nós temos interno. Interno. Então, assim, as famílias têm aquele protocolo. Antes do retorno, elas leram o que precisa ser feito. Elas têm lá uma rotina de conseguir também rastrear casos suspeitos. Então, se elas têm um contato, por isso que eu falo que nós ficamos mais próximos em relação a essa parceria. Da mesma forma que eu preciso ser muito honesta quando eu tenho um caso na escola e eu preciso avisar para que os pais façam a quarentena, né? A escola precisa ser muito transparente, não tem jeitinho, não dá para esconder, porque senão a gente vira um caos na sociedade geral, né? A escola não quer ser isso, a escola quer ser um lugar seguro. Seguro. Eu preciso que os pais também tenham isso. E não foi fácil, né? Então, por exemplo, tem mãe que a criança chegou e tá com uma febre, né? Uma febre, fala, mas sempre teve febre no ambiente escolar, e a gente ficava, mas agora não fica mais. E aí já teve até agora pode ser Covid, né? Agora pode ser Covid. Se tiver que buscar toda hora a criança, aí não dá. Aí não vale a pena deixar na escola. Infelizmente, por enquanto é dessa forma, né? Então, qualquer sintoma, o narizinho escorrendo, que era a coisa mais normal, infelizmente não dá para estar na escola.
é coletivo, nós não sabemos, eu não sou médica para diagnosticar se é ou não é Covid, mas até que o médico prove ao contrário, porque eu falo isso, não sou eu que peço exame, não sou eu que falo para ir fazer exame, é o médico. Eu falo, você vai levar no pediatra, o pediatra vai te falar o que precisa ser feito. Não sou eu que cobro exame. A escola nem tem esse poder de cobrar exame. O mais correto, tanto que nós temos lá o manual do viajante, né? O manual do viajante, quando a pessoa viaja, ela já sabe que ela tem que ficar em casa um pouquinho de quarentena, né? Não tem jeito, não precisa fazer o exame, mas fica todo mundo em casa. É o manual do viajante. Você viajou, você assumiu o risco de pegar um avião, de poder ter alguma coisa, então vai ficar em casa esperando a quarentena passar. Enquanto isso, a escola, ela oferece o online e o presencial para todo mundo que quiser. Então, os pais estão bem tranquilos em relação a isso. A escola não é verdade. Zé Pacheco. Grande Zé Pacheco. E aí, os pais estão bem tranquilos, assim, a maioria, pelo menos. A grande Rosa citando o Pacheco. E até tem uma questão prática, de logística meio da família, porque os testes mesmo, você precisa ter ali um período de carência, né, que 6, 7 dias. Então, se for para levar a sério a questão dos assintomáticos, tudo eles teriam que fazer teste a cada semana, o que fica inviável economicamente. É mais fácil, menos doloroso, o teste ele é bastante invasivo para as crianças, né? O adulto não gosta de fazer. Então, se não existe sintomas, melhor esperar, né? Faz a quarentena, assiste lá o online, no caso do fundamental, do remoto, no infantil, as propostas, né? E faça as propostas, não deixe a professora sozinha, é uma coisa que a gente sempre fala, continue mantendo o vínculo, mas espere a quarentena passar. É a melhor coisa que se tem a fazer, é honesto, é justo com todo mundo, e não dói, né? E é a melhor coisa que a gente tem para fazer neste momento, que é assim, entre idas e vindas, né? Ninguém vai ficar na escola 100%, porque, por exemplo, nós tivemos a turma da minha própria filha. Viu uma criança que teve, todo mundo ficou online, a Dani, mas eu vou voltar para online. Eu falei, vai sim, todo mundo vai voltar agora para online. E foram 15 dias, as famílias entenderam super, e é isso que dá sentido ao nosso trabalho. Nós não sabemos quanto tempo vai durar, mas não dá para questionar protocolo, não dá para questionar, não dá. Até porque, né, se a gente pensar que a gente quer a escola aberta, o mínimo é que as duas partes se comprometam, né? Não só a escola se comprometer com tanto protocolo interno, com tanto protocolo para entrada, para receber materiais que entram na escola, que saem da escola. Tem que ter esse comprometimento também da família com esses protocolos de quarentena, de se comprometer a vir retirar a criança da escola, caso tenha os sintomas, né? Caso tenha suspeita. Nem precisa ter sintomas, Su. Eu tive um caso na escola, na Helvétia, que eu falo isso para todo mundo. O chefe do marido do pai da criança teve. E aí a mãe ligou e falou, olha, o chefe do meu marido teve, estou indo buscar. Aí a gente já desceu, colocou na sala de isolamento. Ele não teve nada, o marido também não pegou, mas eles ficaram fazendo a quarentena dos 15 dias. Porque o chefe pegou. Então, isso é compromisso, né? E é uma mãe de berçário que podia falar, então, vou tirar da escola. Não, ela terminou os 15 dias, ela voltou para a escola. Então, assim, é compromisso. Eu estou super tranquila com aquele berçário, porque eu sei que os pais estão muito compromissados, porque eles sabem rastrear se tiveram contato com alguém, ou se existe algum perigo iminente de alguém próximo ter Covid, que eles não vão mandar a criança para a escola. É isso que a gente precisa acreditar. E da mesma forma, eles precisam acreditar em mim, que quando eu tiver um caso lá, eu vou avisar, e eles vão ficar em casa, e vão rastrear, vão poder ficar de olho, vão poder evitar um vô, uma avó. É mútuo, é responsabilidade, é compromisso, é um pacto, e não tem jeitinho, não tem jeitinho. Então, vamos lá. Para a gente voltar para o presencial, teve todo esse estudo, todos esses protocolos, que provavelmente foi passado para toda a equipe, né? Todo mundo deve ter se apropriado desses protocolos. E, além dos protocolos, você mexeu na sua estrutura física? Mexi, é o que eu falei, né? Mexi na estrutura física, por exemplo, no colégio. Em um dos cursos que nós fizemos, o álcool em gel, passado tantas vezes por dia, já não resolve mais. Então, a ideia realmente é incentivar,
era incentivar a lavagem de mãos. Então, ao invés de ter o totem, tem até o totem lá fora, que é aquela coisa mais que tem que ter o totem em forma de dinossauro para ser bonitinho, mas eles têm uma pia. Eles têm uma pia que eles acionam com o joelhinho. São a gente tem foto disso, não tem, Márcia? É isso, tem Põe aí. Não, eu acho que tem do Peraí, vamos... Eu acho que a gente tem foto aí dessas alterações físicas. Nós alteramos o bebedouro. Vai passando, que aí você pode ir falando das imagens que a gente coletou. Isso daí é o que eu falei para vocês, né? É uma aula do lado de fora. E que é uma coisa que eu espero que não espero não. Isso era para acontecer antes, durante e depois da pandemia. Essa é a Poeri, né? A ideia de ter esse prédio, de ter esse local, era para aproveitar o espaço todo e que a sala de aula, tanto que eu lembro que as meninas que estavam no colégio, que tinham salas enormes, quando foram para B, falaram, nossa, a sala é um pouco menor. Eu falei, que sala? Olha isso aqui, olha esse gramado, olha esses espaços. A sala é o de menos, né? A gente precisa da sala só para vir aqui trocar uma roupa, fazer alguma coisa. A sala é o de menos. E então, vocês vão explorar o espaço da escola. E elas já acostumaram super. A pandemia só incentivou aí a aproveitar melhor esse prédio novo. E a ideia é que o máximo de coisas possíveis, isso acontece até no berçário, sejam feitas do lado de fora. Porque uma das coisas, né, que até saiu recentemente, muito mais do que desinfetar a superfície, é um local ventilado, né? É um local aberto. E é isso que a gente tem feito nas nossas escolas. Próximo. Tem mais imagem, Márcio? O filtro. O filtro nós tiramos, obviamente, o dispositivo em que colocavam a boquinha, que pensando melhor, né? Que coisa horrível esse negócio de boquinha, por que tinha, né? Todo mundo bota a boca lá, né? Sim, né? As crianças criavam uma imunidade eterna. Que não é uma coisa legal colocar a boquinha, não devia ter mesmo. Então, aí nós trocamos por essas torneirinhas. E, além de tudo, para fazer um frufruzinho, você aproxima o copo ali e a água sai sozinha, não precisa nem apertar os botõezinhos. Né? Então, é uma coisa para evitar o contato. Coisas que a gente faz que não se sabe, né? Se resolve de fato. Esse é a mesma coisa, um filtro. Esse eu acho que é outro daqueles, né? Esse é do colégio, que também... E aí, no caso, foram para todas as unidades. Bacana, porque, além de tudo, eu resolvi o problema de falta de beber água, porque agora eles bebem muita água, eles acham o máximo esse bebedouro, então agora eles bebem mais água do que eles bebiam antes. A sala de isolamento. A sala de isolamento era a sala da coordenação, e agora virou sala de isolamento, e isso é uma coisa bacana na educação infantil, porque para aquele ambiente que era acostumado com uma febrezinha, com o nariz escorrendo e com tosse, agora a gente já realmente, a mamãe tem que vir buscar, e nesse período a criança já não fica com os outros amigos, o que tem sido até agora muito eficiente mesmo, porque é o que eu digo, até agora nós não tivemos mais de um caso na mesma sala, então não existiu uma contaminação que passasse de criança para criança, exatamente, acredito, por causa desses protocolos eficientes aí. Próximo. Pequenos grupos. Os pequenos grupos funcionaram bem legal também no começo, quando nós voltamos com aquele acolhimento que eles falavam aqui. Nós não voltamos direto com aulas, né? Tanto na Helvétia de São Bernardo quanto em São Paulo. Então, as crianças ficavam juntas em idades diferentes. Então, a ideia era dividir em pequenos grupos para que, se alguma criança daquele grupo tivesse algum sintoma ou tivesse sido diagnosticado, somente aquele grupo precisaria ser comunicado, afastado e fazer a quarentena, porque se as crianças ficam o tempo todo juntas, todas as crianças da escola, se misturando os grupos o tempo todo, era mais difícil de rastrear e de conseguir isolar a Covid em um determinado grupo. Né? Então, isso é um protocolo até da empresa que nos assessora, que é dividir em grupos menores. E, inclusive, por exemplo, se um funcionário tem, a gente consegue afastar aquela turma que o funcionário tem, que o mesmo funcionário não tem que ficar em todas as turmas, né? Isso só é um pouco mais difícil com os professores de línguas, né? Que acabam passando em todas as turmas.
Ah, isso aí eu quebrei a escola. Aí você fez obra, você derrubou uma cantina. Na verdade, aí tinha uma cantina no meio, acho que estaria do lado de cá. E era um lugar que, assim, daí eu falo que foi bom. Eu já gosto de obra, né? Quem me conhece sabe, eu acho que tem que estar reformando a escola e quebrando o tempo todo. Mas, assim, a cantina ficava ali onde está aquela, mais ou menos na direção daquela cadeira mesa verde. E aí estava um corredor, né? Então as crianças compravam neste corredor. Então tinha uma questão realmente de ventilação, de todo mundo junto, aquela movoquinha para pedir o lanche, sendo que eu tinha, né, a cozinha do lado de fora do pátio, que poderia ser a cantina, é extremamente lugar mais aberto, arejado, tem mais espaço para as crianças manterem o distanciamento. Acho que a gente tem uma foto desse pátio azul. É a próxima foto, eu acho. E aí que é onde realmente eles lancham, né? Para agora ou para depois, foi maravilhoso, adorei fazer essa reforma. O pátio. É enorme, tá aí, um espaço gigante. Agora a cantina está numa portinha aqui na lateral e aí tem espaço para as crianças ficarem mais longe na hora de pedir o lanche e um lugar mais ventilado. Não sei porque não pensei nisso antes, devia ter pensado, mas a pandemia faz essas coisas também, a gente começa a ficar mais inteligente. Ah, minhas meninas do infantil. Só algumas, tá, gente? Algumas. Aqui é o avental, né, que a Decor Sister, fazendo propaganda aí para a amiga Tati, fez pra gente, que é um avental, na verdade, nos protocolos tinha aquele avental para quem faz trocas, né? Contato com qualquer tipo de secreção. De secreção da criança, teria que ter um avental, e era um avental de plástico, elas brincam que era um avental de açougueiro. E aí a gente fez um avental mais bonito, que tem a foto delas sorrindo, até por causa dessa questão da máscara que tampa o rosto a maior parte do tempo. Então a ideia era uma foto bem linda delas sorrindo aqui no peito, e um avental de plástico para evitar que elas se contaminem também. Nessa época, tá vendo? A gente ainda estava com a máscara bonitinha, e agora nós usamos a N95, ou a PF2, né? Que é a do Brasil. É a forma que fala aqui no Brasil. Esses são os nossos EPIs, né? Faltando apenas o nosso face shield e as luvas para o momento de contato direto. Isso, só na hora da troca, né, Sô? Uhum. De contato direto. Não temos mais fotos? Acho que não, já foram. Vai dizer que a gente não fez uma obrinha na Helvete. Não acredito. Fez, a Helvete era aquela sala a sala que eu mostrei é da Helvete, a sala de... Como chama que eu falei agora? A sala de... A de isolamento? Isolamento. É Helvete, mas tem no colégio também. E na Helvete, assim, nas escolas, de modo geral, e como a gente já vinha com esse trabalho, era tudo muito iluminado, né? Todas as salas têm janelonas gigantes, né? Isso era uma coisa da concepção da escola. Já era, né? Já fazia parte. Já era uma coisa que eu caçava há bastante tempo, que eu almejava, né? Então, mais janelas. Eu falo que todo o meu sacrifício, meu suor e sofrimento é no fundamental, que é para mudar algumas práticas do fundamental, mas no infantil já existia essa coisa de brincar do lado de fora, de salas muito arejadas. Do Funde também são, né? São salas muito amplas. E do Funde são as salas agora que eu falo que esses números que o governo coloca de 35% são exatos. Eu falo para Rosana, Rosana, eu não estou esperando que aumente no Funde. Eu acho que do jeito que tá legal, não precisa ter tanta criança naquele momento. As crianças que estão no remoto, elas fizeram os pais fizeram essa escolha, são as crianças que já estão adaptadas, que tá correndo bem. As crianças que voltaram são crianças que realmente precisavam mais da gente, que tinham ficado mais tempo afastadas, ou que os pais precisam realmente voltar à rotina e não conseguem mais acompanhar o remoto. Então, assim, tá equilibrado e tá justo, honesto, não precisa, eu falo, roubar nesses números. É uma questão de saúde. Para a pandemia não tem jeitinho e tá ok. Se falar agora que poderia voltar para 70%, eu não voltaria neste momento. Se eu puder ter essa escolha também, né? Entendi. Temos alguma pergunta? Não, nenhuma pergunta nova. Tô vendo que a gente já passou de 1 hora de live, né? Quer dizer que o papo tá fluindo. Então, mas deixa eu só subir aqui, ver se a gente não perdeu. Não perdeu nenhum comentário. Eu tava olhando também as perguntas. Como eu tava
Não, isso aqui a gente lê, outras pessoas depois a gente vem aqui e responde, né? Ou só para falar, vejo que pode ter gente de escolas públicas, né? Aí, ou escolas que, de repente, não dê para fazer uma reforma, mas assim, eu acho que tem que priorizar realmente ventilação de ambientes, atividades do lado de fora, aquela coisa do rastreamento, de ter coragem mesmo de falar para as famílias, de deixar isso claro, de não receber crianças com sintomas, né, e adultos, né? Eu falo que o gestor tem que ter muita ciência de que se o funcionário está falando que está com dor de garganta, não é para trabalhar. E isso demanda, é um problema, porque quando um falta, é um problema, porque falta alguém, vai descobrir a equipe, né? Descobre a equipe, mas é justo, é preciso, e enquanto, né, isso durar, é preciso que a gente tenha essa posição de que nem que a gente tenha que trabalhar, né, ali junto com as crianças, é preciso fazer, né? Não precisa de muito dinheiro, precisa de transparência, bom senso e noção de coletividade, né? Eu acho que assim, exatamente. É um momento que a gente vive que não sou eu, não é você, somos todos. Né? Eu acho que enquanto sociedade, se a gente não puder aprender nada com tudo isso, né? Aí sim, a gente aí joga tudo fora, né? E gente, eu vou fazer a minha finalização, o Márcio vai fazer a dele. A última palavra a gente passa para a Anne, aí ela faz as considerações finais dela, relacionada ao tema, ou mandar os beijos para quem ela quer mandar. Tem muita gente querida aí, ou a Cris está aí também, né? Tem muita gente querida aí, a Dai está aí também, a Rosinha está aí também. Tem uma galera aí, a Beth está aí, a Maria está aí, tem muita gente, a Rosana está aí, o Rafael, que ela não sabe quem é, também está aí. Tem muita gente aí. E eu não sei se ela vai cumprimentar todo mundo, mandar beijo, enfim. Mas eu quero agradecer a todas as pessoas. A Estrelinha, a amiga da Estrelinha, isso, a amiga da Estrelinha. Ela tá aí desde o começo. Eu queria agradecer, né, fortemente a todas as pessoas que entraram aqui hoje para prestigiar a nossa convidada, para prestigiar a Policult, né, e agradecer também a todas as pessoas que nos acompanham semanalmente. Mandar um beijo aí para Paula Ribeiro tá aí na live, né? Ela sempre tá aqui, nossa parceira, né? As pessoas que todas as sextas-feiras vêm aqui trocar uma ideia, vêm aqui conversar, olha, até Mamãe Lourdes tá aí, rapaz, olha só, até Mamãe Lourdes tá aí também. Pensei que ela tá fazendo um amigurumi por aí. Falta dizer que eu quero um tapete bem lindo lá pra sala do berçário, hein? E o nosso tapete acabou indo para outra sala, foi desviado e a gente ficou sem tapete lindo na nossa sala. E a gente quer um tapete lindo na nossa sala. Um super beijo para todas as pessoas. Nos acompanhe. Nós já temos convidado da nossa próxima sexta-feira. Nós vamos ter uma psicopedagoga aqui que vai falar também de educação. Então já fica o convite, já vem também, né? Meu super beijo, um ótimo final de semana a todos vocês. Né? E eu aguardo quem puder na próxima sexta-feira. Depois a gente compartilha esse link dessa live, né? Para quem puder assistir, quem quiser assistir e que não teve Facebook, né? Que não entrou no Facebook. Né? A gente manda depois em outras redes sociais. É isso. Quero agradecer a presença de todos aí, né? Eu mesmo sendo alguém fora do ambiente, mas assim foi muito esclarecedor, né? Tinha pessoas da escola pública aqui também, como o Carlão, o Marcelo, que também que sempre estão aqui às sextas-feiras, né? Exatamente. Sanadete, Pecai também estava aí, né? Então, acho que foi um tema que atingiu a todos, né? Muito obrigado aí pela presença de todos, né? E vou passar a palavra para a Anne fazer Olha, a Carla adora, gente. Eu não vou falar o nome de todo mundo. Todas as minhas colegas de Poeira, gente, um super beijo para vocês. Carla, que trabalha comigo, a Beth trabalha comigo. Gente, é muito nome. Gente, eu agradeço muito também a galera que está aí. São pessoas que deram sentido a tudo isso. Eu falo que nunca a frase, né? Na frase não, o contexto de comunidade escolar foi tão amplamente entendida como agora, que é escola, família, parceiros, todo mundo que está ali envolvido. E eu realmente senti isso. De repente, eu sempre fiz uma gestão, de repente, muito para dentro. E eu acho que a pandemia me fez fazer isso para fora, de olhar mais, de pedir mais ajuda. E isso é tão régio.
Então, Régio, de repente era o que faltava, né? Eu falava que eu tinha dificuldade de abrir mais para as famílias, de aceitar, né? Eu sempre tive um gênio bastante difícil de lidar em relação à liderança, né? E eu acho que eu cresci demais com tudo isso. Eu falo que se tem uma coisa boa é que hoje eu, como gestora, entendi que a comunidade escolar só existe quando está todo mundo junto, de fato, né? Que não é só a escola não é nada sem os pais, sem professores, sem as minhas secretárias, sem as coordenadoras, sem essa galera aí. Eu falo que foi igual a correria que teve essa semana também, que é desde a galera da portaria e eles ficam olhando para minha cara, tá dando certo? Tá dando certo? Eu falei, tá dando certo. Então, assim, eu me sinto abraçada todos os dias. E se tem uma coisa, quando eu me vi parada, eu falei, gente, se desse errado com a poeira, que eu faria? Eu falei, eu não sei. Não existe. Hoje eu não consigo pensar, e isso é muito ruim. Como seria se eu não tivesse essas escolas? Eu não sei. Não existe minha vida sem tudo isso. Eu falo que a gente pode ficar sem marido, a gente pode ter vários problemas na vida, mas sem escola não fica. Sem a poeira eu não fico. Então é isso, gente. Beijo, boa noite a todos. E até a próxima sexta. Tchau, tchau. Tchau, gente.